Feito então. Iniciamos mais um dia de leitura. Colegas, então, sintam-se à vontade para perguntar, comentar. Estamos aqui trabalhando e estudando juntos. Inicio. A mesma coisa que a psicanálise mostra nos fenômenos transferenciais dos neuróticos, também pode ser encontrada na vida de pessoas não neuróticas. No caso destas, dá a impressão de um destino que as persegue, de um traço demoníaco em seu viver. E desde o início, a psicanálise considerou tal destino como sendo, em grande parte, preparado pela própria pessoa e determinado por influências da primeira infância. A compulsão que aí se manifesta não se distingue da compulsão à repetição dos neuróticos. Ainda que essas pessoas nunca tenham dado sinais de um conflito neurótico solucionado mediante formação de sintomas. Assim conhecemos pessoas para quem todas as relações humanas têm o mesmo desfecho. Benfeitores que, depois de algum tempo, são abandonados rancorosamente por cada um de seus protegidos. Por mais diferentes que estes possam ser, ou seja, pessoas que parecem destinadas a sofrer toda a amargura da ingratidão. Homens para quem toda amizade acaba com a traição do amigo. Outros que repetem incontáveis vezes em sua vida o processo de elevar outra pessoa a uma posição de grande autoridade, para si mesmos ou também para o público, e que depois de um tempo contado, derrubam eles próprios essa autoridade a fim de substituí-la por uma nova. Amantes para quem toda ligação terna com uma mulher passa pelas mesmas fases e leva ao mesmo fim, etc. Admiramo-nos apenas pouco com esse eterno retorno do mesmo, entre aspas. Quando se trata de um comportamento ativo da pessoa em questão e quando descobrimos o traço de caráter imutável de sua natureza, que precisa se manifestar na repetição das mesmas vivências, exerce um efeito muito forte sobre nós. Aqueles casos em que a pessoa parece vivenciar alguma coisa passivamente, sobre a qual não lhe cabe influência, quando, no entanto, sempre vivencia apenas a repetição do mesmo destino. Pense-se, por exemplo, na história daquela mulher que se casou 3 vezes sucessivas com homens que adoeceram um pouco tempo depois e que tiveram de ser cuidados por ela até a morte. Vamos ver qual é a nota aqui, se tem algo interessante para nós. Ver a propósito as observações certeiras de um ensaio de Jung, a importância do pai para o destino do indivíduo. 1909, né? Lembrando que Jung, de 1906 a 13, ele estava com Freud na psicanálise. A figuração mais poética, mais comovente de semelhante traço fatídico foi dada por Tasso na epopeia romântica Jerusalém Libertada. Sem saber, o herói, Tancredo, matou sua amada Clorinda, quando ela lutou com ele vestindo a armadura de um cavaleiro inimigo. Depois de seu enterro, ele entra na sinistra floresta mágica que intimida o exército dos cruzados. Ali ele parte em duas uma árvore alta com sua espada. O sangue jorra
do corte da árvore, e a voz de Clorinda, cuja alma estava presa na árvore, o acusa de ter novamente prejudicada sua amada. Colegas, neste primeiro parágrafo, chamou a atenção de vocês algo? Alguém gostaria de pontuar alguma coisa? Ou a gente segue mais um pouquinho? O que vocês acham? Augusto, por favor. Eu ia perguntar se alguém quer falar alguma coisa antes de eu falar, mas a gente volta aqui para uma situação muito interessante, né? Ele faz novamente aquele movimento, né? Ele tira a compulsão à repetição do consultório, que ele vinha chamando até então, e ele começa a observar essa compulsão na vida, ele volta a interpretar essa compulsão na vida, né? Quando ele descreve essas repetições, ele descreve essas pessoas quase como se elas estivessem sendo perseguidas por um destino, né? Sempre o mesmo tipo de amizade, que termina igual, o mesmo tipo de amor, a mesma posição diante da autoridade, né? Quando ele fala do Jung, e ele toma cuidado para dizer que isso não precisa parecer como a neurose clássica, né? Às vezes o sujeito nem chega com um sintoma evidente. O sintoma é a própria forma que ele repete de viver. Quando ele cita o Tasso, eu não fui ler, não, tá? Eu li pouquíssima coisa disso, eu li só esse trecho do Tasso. Ele cita um trecho, se alguém quiser e se interessar para buscar a informação original, é uma obra publicada em 1581. Chama-se Jerusalém Libertada. É um poeta, que é o Torquato Tasso. Eu tinha esquecido o nome dele inteiro. Essa obra é uma epopeia mesmo sobre a Primeira Cruzada. E no meio dessa guerra, né, tem a história do Tancredo, que é um cavaleiro cristão, e tem a Clorinda, que é uma guerreira. E aí, no combate, eles se amam. No combate, ele não reconhece a Clorinda. E ele mata a Clorinda. Se alguém no grupo tiver curiosidade depois, para ler só essa parte, é bem no finalzinho da obra. É o canto 6 ou o canto 7, tá? E aí depois ele entra nos episódios da Floresta Encantada, que são bem legais também de ler. Aí eu li tudo porque foi bem legal de ler. Existem traduções, se vocês procurarem na internet, como Jerusalém Libertada, vocês acham, tá? É fácil de encontrar. Nessa parte, eu acho que ele. Eu acho, né? Ótimo. Como se Freud escolhesse algum texto por acaso. Eu ia falar, eu acho que ele não escolhe por acaso. Não dá. Ele escolhe essa fase, né, essa parte, porque mostra uma compulsão à repetição que é diferente de uma escolha consciente. Não é gostar de sofrer, não é procurar o erro, né? É como se algo que não pode ser elaborado obrigasse o sujeito a voltar sobre outra forma, sobre outro ponto. Né? No caso, volta na forma de uma árvore que ele simplesmente quer ferir. E aí ele descobre que essa árvore é a Clorinda. Isso conversa muito com o que ele vinha dizendo antes, na parte da transferência, se a gente voltar lá, né? Que o sujeito acredita estar vivendo algo novo, mas acaba reencontrando as posições afetivas antigas. Dizendo, né? Como a gente diz, né? Dessa vez vai ser diferente. E sem a gente perceber, a gente produz novamente o mesmo efeito, o mesmo desenlace. É uma imagem muito humana do texto inteiro. Que ele fala, né? A repetição não é insistência do prazer, é a insistência de uma tentativa de finalmente fazer algo diferente com uma perda que a gente nunca chegou a viver. Augusto, até eu enfatizaria algo que me chama a atenção, né? Aí a gente, nesse trecho, pode observar o Freud embasando muito a teoria de compulsão à repetição.
Eu Uhum. diria que a gente vai muito também para a questão essa divisão que ele faz, que a repetição ela pode ser ativa ou ela pode ser passiva, sendo Uhum. que quando passiva, é, inconscientemente o sujeito recria, é isso que tu estás dizendo, né? O sujeito É. recria aquela cena repetidamente, muitas vezes reencenando a peça de teatro infantil, em Uhum. muitos casos, reencenando no intuito de elaborar aquela questão. Então, Exato. E ele não percebe que ele está repetindo. é Cabe, às vezes, a gente na escuta inconsciente. perceber. É na escuta que a gente percebe essa repetição. E aí a gente pode observar situações de traições, a gente Uhum. pode ver situações de abandono, inclusive sendo recriadas no intuito de buscar uma elaboração, de sustentar a frase que o Augusto mencionou sobre desta vez será diferente. Só que a pessoa normalmente recria de uma forma muito parecida e de forma que, se tu tem a mesma linha de raciocínio, provavelmente o desfecho não há de ser muito diferente. Mas eu gostaria de enfatizar algo que o Augusto também pontuou, o quanto que a literatura está presente na obra freudiana, o quanto lendo na literatura, o Freud sempre dizia que os poetas, os literatos chegam antes da ciência, quando ele traz essa obra é, do Tancredo e da Clorinda, e o conceito do deslocamento ali apresentado, né, da transferência, né, Augusto, que tu disseste Uhum. da árvore. Sim. Acho que é um ponto também bem interessante. Tu acha que tem mais algum ponto que... Vanessa, por favor. Bom dia. Bom Eu dia. achei interessante isso que vocês colocaram, essa questão da repetição, porque muitas vezes essa repetição acaba sendo uma justificativa para atos que os analisandos trazem e que eles não querem mudar de repente, né? Eles começam a ter essa repetição, e é como uma justificativa mesmo, né? De manter esses hábitos ou comportamentos que eles não conseguem mudar, ou não querem mudar, ou não querem se responsabilizar. Eu não sei se é mais ou menos isso também, se cai bem isso dentro do que vocês estão dizendo aí. Eu acho que tu disseste, Vanessa, entra muito naquele aspecto que eu tenho falado reincidentemente. A gente não busca o que a gente gosta, a gente busca o que é familiar. Né, Uhum. o que nos dá uma pseudo-sensação de controle. Porque se eu tenho um certo controle, a vida passa a fazer sentido. Nós somos uma espécie que precisa de sentido. A religião entra nesse lugar, ela dá um sentido para a vida e é muito importante. A psicanálise, se tu pegar e tu der uma apertadinha, ela tem um quesinho de religião ali também. Ela te dá uma sensação, mesmo que é uma sensação de dizer, ó, nada tem sentido. Mas o nada tem sentido, o sentido já se tornou nesse nada. É paradoxal, mas é um tipo de sentido. Né? A gente não consegue viver a esmo. Eu acho que Eu fale, Augusto, por favor. não pode terminar, que aí eu só. Você Não, falou eu acho, eu te interrompi, me desculpa. eu só ia mencionar aqui o que o Marcelo nos trouxe. Na linha de Lacan, ele goza essas repetições? Sim, sim. Sim. E inclusive o gozo é isso, né? É tu não interditá-lo. Essa repetição ad eterno. É tu comer um bolo de chocolate e tu querer sentir o prazer da primeira mordida. Eu, no caso do que a Vanessa pontuou, eu, eu, eu falo da minha forma de ver, tá, Vanessa? Eu prefiro usar, em vez da palavra mudar ou não mudar, eu prefiro usar a palavra elaborar. Ele não elaborou. Ele nem elaborou ainda. É uma tentativa do aparelho psíquico de elaborar o que está acontecendo, para que, de repente, aí, ao elaborar, ele decida o que fazer com isso. Quando ele elabora, que ele decide se ele quer mudar, se ele não quer, se tá bom, se não tá. Até o É. momento é o aparelho psíquico falando, meu, vamos lá, vamos de novo, até eu elaborar isso. É nesse lugar que eu gosto de olhar. Porque mudar ou não mudar é indiferente.
Mudar ou não mudar, para nós, como psicanalistas, é indiferente. Ele quer mudar, ele não quer mudar? Você elaborou? Você entendeu por que que faz? Você conseguiu, né, elaborar essa situação, perlaborar essa situação, talvez? Vanessa, Conseguiu? por favor. Depende do que você quer. E muitas vezes não é isso que ele quer mesmo, né, Augusto? E às vezes ele vai Tá, chegar na conclusão de falar, olha, cara, curti, é, tá mas tudo agora eu certo, elaborei, né? agora eu sei por quê. É o que a gente chama de bancar o desejo, né? Uhum. A gente não está aqui para mudar ninguém, é para você bancar o seu desejo, caso você o queira. Né? Lembrando que normalmente alguém entra numa análise, na minha concepção, ninguém entra para mudar. Eu tenho essa leitura. Eu entro, quando tu entra com a queixa, o sofrimento não é responsabilizado. Então eu entro para que o meu esposo mude, a minha esposa mude e sucessivamente o meu entorno. Vanessa, por favor. Eu acho que eu queria colocar, eu acho que é bem isso mesmo que o Augusto colocou da elaboração, mas eles entram com essa justificativa de querer mudar, né? É uma Eles não, né, palavra que Vanessa? eles trazem, né? Eles não, né? Nós. Nossa, vamos colocar assim, eu tô falando nem no caso dos analisando, mas nós estamos incluídos nisso, lógico. Obviamente a gente está dentro disso, né? Mas eu acho que é o termo da palavra que nós, no caso dos analisandos, os pacientes utilizam, né? E nem sempre é essa conclusão que chega, né? Eu acho fantástico quando eu estou numa análise, o meu analisador começa a dizer, no final das contas, os seres humanos são assim. Eu fico me perguntando, e você, qual é a sua espécie? Volta e meia eu dou essas perguntadas para trazer o cara, sabe? E é normal, porque nitidamente é a queixa que a gente tem. É atribuir ao outro e a gente se olha como se fosse um espectador e não incluso. Né? Algum colega quer fazer mais uma pontuação? Marcelo, tu queres falar algo? Bom dia, pessoal. Eu acho que nessa linha de mudanças e repetições, você pegar um sujeito perverso, nem sempre ele quer mudar, né? Vamos bater em cima do perverso, por exemplo. Ele não quer mudança. Lógico, é difícil um perverso entrar numa clínica, mas hipoteticamente falando e pegando ele como exemplo, ele goza de tudo aquilo que ele faz, ele desfruta de todos os fetiches e o papel do analista naquele momento talvez seria a escuta e ver o que naquele circo todo que ele vive, o que atrapalha, quais são as queixas e aquilo que a gente pode fazer, porque não vai pegar um perverso e deixar ele um puritano e talvez nem é aquilo que ele queira, né? É só uma observação É legal tu que vocês estão trazer falando. esse ponto. É legal tu trazer esse ponto para a gente pensar um detalhe. Primeiro, vamos falar de perverso, vamos falar de estrutura, mas não vamos negligenciar que nós neuróticos temos o lado obscuro de nós mesmos, como a Elizabeth Rudinesco tem um livro maravilhoso para falar sobre isso, né? Agora, quando falamos sobre a questão do não mudar, do perverso, é que o perverso, ele não tem a questão do barramento, né? Ele não tem o não do pai, ele não tem o nome do pai. Então, o Dostoiévski tem um livro, um trecho que ele diz, se não tivesse o nome de Deus, tudo seria permitido. Que dá para a gente fazer um paralelo com o nome do pai. Então, o gozo perverso é esse, é ficar repetindo. Por quê? Porque o perverso, ele não aceita a falta. Ele não aceita esse barramento. Ele tampou naquela falta com algum tipo de totem, de fetiche. Por isso que muitas vezes aquela mãe narcisista, na verdade, não é narcisista, né, da psicanálise, mas é uma mãe perversa, porque ela utiliza o seu filho como falo. E o falo que tampou na sua falta eu não estou, eu não aceito ter uma falta, então eu uso esse filho para tamponar, é um fetiche. Por favor, Marcelo, queres falar algo?
Você acha que você tocou num ponto bem bacana agora sobre o narcisismo e o perverso? O DSM, e vindo da linha de TCC, só um parênteses, tá? Tu acha que acaba mascarando um pouco a estrutura clínica do perverso? Com o narcisismo, que está em alta hoje, todo mundo é narcisista, mãe narcisista, pai narcisista, e acaba mascarando um pouco isso. Olha, eu particularmente, né, quem sou eu na fila do pão para ter uma opinião de muito peso? Mas penso eu que, primeiro, o DSM ele tem uma predisposição a patologizar. Inclusive, um dos autores do DSM-4 tem um livro chamado De Volta ao Normal. Então, ele fala sobre que tudo se tornou patologia. E o narcisismo, que está sendo muito em voga falado, que é o transtorno de personalidade narcisista, não tem a ver com o narcisismo da psicanálise. Eu enfatizo bastante isso. E daí há uma confusão conceitual. Até mesmo porque o perverso, para muitas pessoas, acha que o perverso é o criminoso. Perverso no sentido de perversidade, que é aquele que mata e tal, o criminoso, que muitas vezes é um psicótico. E a gente está indo por um outro lugar. Né? Então, há uma confusão muito grande que tem pessoa querendo utilizar o DSM dentro da psicanálise. E tem conceitos ali que são muito chocantes, entre eles o TPN, transtorno de personalidade narcisista. Eu sou narcisista, você é, a Vanessa é, o Augusto é, e sucessivamente precisamos ser. Nós nascemos sem narcisismo. E aí a nossa mãe, mediante o olhar dela, inclusive tem um vídeo maravilhoso do Matheus Nassergaile sobre a análise dele, que nós somos libidinizados, nós somos não vou saber falar a palavra, incutido ali a libido, o narciso na gente, para a gente sobreviver. A gente precisa do narcisismo. Quando eu estou doente, que eu estou com analisando, aí eu vou buscar o Ferenczi para a conversa, o cara precisa ser egoísta para sobreviver, mas o cara sequer tem ego, então ele não consegue sequer ser egoísta. Para você ser egoísta, você tem que ter ego. E às vezes o sujeito é tão regredido que não consegue ter uma integração mínima de ego. Então nota que é importante essa faceta nossa. Quando a gente está doente, tu precisa ter um narcisismo. Tu precisa se voltar a si. Né? Então o narcisismo não é por todo ruim. Nota que para nós a psicanálise, essa questão de um e outro, um ou outro, mas sim um e outro. O Ferenczi tem um termo chamado ultraquismo. Eu até botei um videozinho hoje no Instagram sobre ultraquismo, do Ferenczi. Ultraquismo quer dizer que não é um ou outro, mas é um e outro. E a psicanálise trabalha nesse lugar. Não sei se eu compliquei mais ou não compliquei, Marcelo, mas eu acho que tentar clarear um pouquinho. Eu vou voltar um pouquinho para a leitura e a gente continua conversando. Diante de tais observações extraídas do comportamento na transferência e no destino das pessoas, encontraremos a coragem para a hipótese de que na vida psíquica realmente há uma compulsão à repetição, que se coloca acima do princípio do prazer. Agora também estaremos inclinados a relacionar com essa compulsão os sonhos dos neuróticos acidentários e o incitamento para brincar da criança. No entanto, precisamos dizer a nós mesmos que só em casos raros podemos aprender puramente sem ajuda de outros motivos. Os efeitos da compulsão à repetição, no caso da brincadeira infantil, já acentuamos que sua origem admite outras interpretações. A compulsão à repetição e a satisfação prazerosa direta dos impulsos parece se entrelaçar aí em íntima comunhão. Os fenômenos da transferência estão manifestamente a serviço da resistência do eu. Aí entra o que estávamos falando, sobre o mudar ou não mudar. Que insiste no recalcamento, a compulsão à repetição, da qual o tratamento queria fazer uso. É, por assim dizer,
puxada para si pelo eu, que quer se aferrar ao princípio do prazer, nisso que se poderia chamar de compulsão do destino. Muitas coisas nos parecem compreensíveis por meio da reflexão racional, de maneira que não se sente a necessidade de instaurar um novo e misterioso motivo. O mais insuspeito é talvez o caso dos sonhos com acidentes, mas pensando melhor, é preciso admitir que também nos outros exemplos, o estado de coisas não é abrangido pela ação dos motivos que conhecemos. Olha, interessante isso. Restam coisas suficientes para justificar a hipótese da compulsão à repetição. E esta nos parece mais originária, mais elementar e mais determinada pelos impulsos do que o princípio de prazer, que ela desloca para o lado. Porém, existe uma tal compulsão à repetição no psíquico. Gostaríamos de saber algo sobre a função a qual corresponde, sob que condições pode se manifestar, em que relação se encontra com o princípio do prazer, ao qual, no fim das contas, atribuímos até agora o domínio sobre o fluxo dos processos excitatórios da vida psíquica. Colegas, comentários, pontuações, alguém quer trazer algo sobre esse trecho? Augusto, por favor. tentar. Aqui ele fecha o argumento, né? Ele começa a fechar literalmente o argumento. Eu acho que é a primeira vez que ele fala assim, tá bom, a gente vai formular uma hipótese nova aqui, tá bom? Vamos começar a formular essa hipótese. E eu tenho uma paixonite pelo Freud, né? Vocês percebem, mas assim, o gostoso de ler Freud é que ele não faz isso de forma triunfante. Ele não chega falando, olha, nós aqui está. Não, ele fala, a gente vai ter que, né? Vamos fazer, chegamos à conclusão. Né? Ele chega com muito cuidado, ele chega com muito carinho, ele chega com muito tato até, né? Ele vai sendo empurrado pela clínica, né? Ele vem com sonhos traumáticos, aí ele vem com... Vou tentar puxar o texto de lá de trás. Aí ele vem com sonhos, depois ele vem com Fordá, aí ele fala da transferência, depois ele traz essas repetições que aparecem na própria vida da pessoa, que é o que a gente acabou de trazer, e ele fala, talvez exista mesmo algo no funcionamento psíquico que a gente não vai explicar só com a busca pelo prazer. Ele não vai abandonar totalmente isso, e ele lembra, né, do brincar, por exemplo, que existe, quando eu falo que ele não vai abandonar totalmente isso, deixa eu tentar ser um pouco mais claro. Você pode ver que nesse texto ele lembra, ó, no brincar tem a satisfação, na transferência tem a resistência, que são princípios do prazer. Muita coisa pode ser entendida de forma racional nesse lugar, mas a gente não pode abandonar, que ele fala, né, eu ia falar a gente, né? Mas eu entendo que ele fala assim, a gente não pode abandonar rápido demais o que a gente já sabe. Mas tem um resto. E esse resto é o que interessa a Freud nesse texto que a gente vai começar agora. Porque ele vai admitindo a repetição, e a frase que mais me chama a atenção é quando ele diz que essa compulsão seria mais originária. Que vem antes, né? É mais originária, ela é mais elementar, ela é mais determinada pelos impulsos do princípio do prazer. Se a gente pensar em tudo que a gente foi lido aqui, isso é uma afirmação enorme. Porque até então a gente pensa no princípio do prazer como a lei organizadora. Agora Freud começa, né? Ele volta para essas perguntas, ele está fazendo essas perguntas o tempo inteiro. Como? Não é mais assim, como o psiquismo busca o prazer, mas é por que o psiquismo insiste em retornar? Essa é a pergunta central do Freud nesse texto. E isso passa muita sensação de que o Freud não está fechando a teoria, ele está abrindo a teoria.
Ele está ampliando a teoria. Gente, eu acho que é por isso que esse texto está tão vivo até hoje. Porque ele encontra, no limite do que a teoria dele bate, ele encontra coragem de continuar olhando. As perguntas que eu fico, e que talvez eu deixe para vocês, quando eu termino essa parte do texto, e aí eu espero que elas façam sentido. Se a repetição não está buscando prazer, o que ela está tentando produzir? Né? Augusto, é legal tu trazer esse ponto, porque estamos falando de uma característica do autor, né? Quando ele fala lá para o Flies, eu não acredito, não conte aos fariseus que eu não acredito mais nas minhas neuróticas, é mais ou menos isso que ele traz, né? Então ele meio que vai reformulando. O Freud tem essa característica, né? E me parece que boa parte do texto ele trata como se fosse uma hipótese. E aos pouquinhos vai trazendo uma certa cientificidade, mas ele vai tratando de uma forma com muita cautela, que se trata de uma hipótese. Por isso, até complementando o Augusto, alguns autores tratam o Freud e o Bion. Bion também tem essa característica, quem já leu o Bion, são dois autores muito generosos, porque você nota que eles não vão chancelando de forma isso e deu. Não, são dois autores que abrem margem para você contestá-los, né? Eles têm isso. E eu gostaria de enfatizar e trabalhar junto com o Augusto, uma construção aqui, que o Augusto bem pontuou. Observem que ele enfatiza que há algo além do princípio do prazer, ele enfatiza muito isso. E aí a gente nota que quando ele fala sobre as questões infantis ali, essa brincadeira infantil, ele está trazendo aqui à tona o jogo do Fordá. Porque o Fordá é essa repetição. E o que o Fordá buscava, pelo menos é o que eu estou entendendo que ele está meio que dizendo, que seria um certo controle psíquico da situação. Uma certa previsibilidade, até a gente pode dominar alguma situação, né? Que é através dessa repetição. Buscar um certo controle. O que tu acha, Augusto? Tu vai por esse lado também? Exatamente. Quer dizer, exatamente é uma palavra que eu evito, né, na psicanálise. Mas é bem por aí que a gente vai, né? É por aí que a gente vai, sabe? Eu lembro que eu fiz algumas perguntas junto com o Freud nesse lugar, né? Assim, ó, se a gente for trazer para o que foi falado até agora, de diferenças ou de tentativas de mudanças, a gente pode pensar assim, de verdade. E é uma pergunta que sempre vem respostas diferentes, se o grupo quiser participar. Existe alguma diferença entre repetir para dominar uma experiência e repetir porque você não consegue sair dela? Tem diferença isso para o aparelho psíquico? Tem diferença para nós isso na clínica? O paciente está repetindo porque ele quer dominar essa experiência, nós repetimos porque queremos dominá-la, ou a gente repete porque a gente não consegue sair dela? Se a gente quer dominar, a gente chega naquele ponto de tipo, dominei, entendi, não decido o que fazer com isso, não quero mudar, quero mudar. Mas qual a diferença entre repetir porque eu não consigo sair dela? Né? A gente fica nesse looping de repetições. Eu acho muito legal. E assim, eu lembro que eu, quando terminei esse trecho, eu fui começar o trecho 4, que aí eu falo, né? Daqui para frente, meu amigo. Se a gente voltar dentro da humildade de Freud, ele mesmo fala: senhores leitores, daqui para frente é tudo especulação. E aí ele começa a montar a teoria e a gente entra no que é especulação para o Freud daqui a pouco. Não sei se alguém
ele está preparando, né, Augusto? Está preparando agora a pulsão de morte, agora que já está indo para um outro lugar muito polêmico para muitos autores, né? O Winnicott não vinha na pulsão de morte. Mas o André Green, que é um dos, talvez, um dos últimos grandes, das mais clássicas, o trabalho dele é muito nessa questão da parte negativa, né? O André Green. Então, pessoal, alguém quer pontuar mais algo? Como o Augusto perguntou? Senão eu inicio agora a leitura do capítulo 4. Então, vamos seguir aqui para o capítulo 4. Como o Augusto falou, agora a gente tem muito de especulação daqui em diante. O que agora segue... A primeira palavra, né, Augusto? O que agora segue é especulação. Especulação que muitas vezes vai bastante longe e que cada um irá apreciar ou negligenciar conforme sua disposição específica. Além disso, é uma tentativa de explorar uma ideia de maneira consequente, por curiosidade de saber até onde isso levará. A especulação psicanalítica tem como ponto de partida a impressão, recebida durante a investigação de processos inconscientes, de que a consciência não pode ser a característica mais geral dos processos psíquicos, mas apenas uma função particular deles. Em linguagem metapsicológica, ela sustenta que a consciência é a operação de um sistema específico, que nomeia de consciente. Visto que, no essencial, a consciência fornece percepções de excitações que vêm do mundo exterior e sensações de prazer e desprazer, que só podem provir do interior do aparelho psíquico. Pode-se atribuir uma posição espacial do sistema pré-consciente e consciente. Ele precisa estar na fronteira entre o exterior e o interior, estar voltado para o mundo exterior e envolver os outros sistemas psíquicos. Notamos, então, que com essas hipóteses não usamos nada novo, mas associamos a anatomia cerebral localizada, que situa a sede, entre aspas, da consciência, no córtex cerebral. Olha que interessante, pessoal, ele trazendo questão de anatomia, né? Olha que fantástico. Na camada mais externa, envolvente do órgão central. A anatomia cerebral não precisa se preocupar com a questão de saber por quê. Anatomicamente falando, a consciência está alojada precisamente na superfície do cérebro, em vez de bem guardada, habitar em algum lugar no interior mais íntimo dele. Talvez consigamos, no caso do nosso sistema pré-consciente, ir mais longe na dedução de tal posição. A consciência... Augusto, por favor. Eu falei que eu ia falar sobre especulação, mas eu acho melhor eu já deixar uma coisa legal no que a gente vê com Freud, tá, gente? Quando a gente fala de especulação, quando a gente ouve a palavra especulação, a primeira coisa que vem na mente da maioria das pessoas é que é algo, ou que parece algo sem fundamento. No Freud, ela tem outro sentido, tá, gente? Ela vem com a clínica. E depois vem a tentativa de criar um modelo que explique o que a clínica vem demonstrando. É quase o mesmo movimento que a gente vê quando a gente lê a interpretação dos sonhos ou nos textos metapsicológicos. A especulação do Freud, ela vem de observação. Eu observei isso, portanto eu teorizo em cima disso. Não é algo que vem tipo, eu estou especulando sem nada por trás. Né? Tem uma frase que passa muito rápido nesse primeiro parágrafo, né, que a consciência não seria a característica geral da vida psíquica, mas apenas uma função particular dela, né, que é quando ele fala da superfície.
Hoje a gente falar isso é muito óbvio. A gente já estudou, a gente já leu, a gente já vem de várias percepções que vêm. Mas pensa isso na época. Como impacta. Né? Na época era uma afirmação radical. O Freud está lembrando que a maior parte do funcionamento psíquico não coincide com aquilo que sabemos sobre nós mesmos. Não coincide, não vai coincidir. Vale notar que ele começa vale a gente perceber que aqui ele começa a usar uma linguagem mais tópica, falando do sistema CS e do sistema PS. E aí só um detalhe, porque nessa parte, CS é consciente. PS é sistema perceptivo consciente. Ele entra no sistema de percepção do consciente. O que o sistema consciente percebe. Quando ele fala PS aqui, ele está falando das nossas percepções, do que o sistema consciente percebe e às vezes não se toca. Né? A escolha da localização ela não é casual. Ela quer colocar o sistema percepção-consciência na fronteira entre o que é exterior e interior, que é o que a gente também chama de pré-consciente, tá? Que é aquela fronteirinha entre o exterior e o interior, entre a consciência e a inconsciência, e o inconsciente. O Freud ele começa a pensar a consciência como uma espécie... Aí eu vou falar de novo, né? Eu tenho mania de me repetir, né? Que ele fala da superfície do aparelho psíquico com o mundo. E ele está voltando à questão que aprecia, né? O capítulo 7 da interpretação dos sonhos. Ele tenta usar essa arquitetura que ele criou, que é consciente, pré-consciente e inconsciente, né? Para responder a uma pergunta nova. Como um psiquismo organizado pode produzir algo como a compulsão à repetição? Augusto, até acho interessante a gente trazer, tu falou do famoso capítulo 7 de interpretação dos sonhos, que é o que introduz a primeira tópica, mas lembrando que o conceito de percepção, que tu bem lembrou essa palavra, a gente encontra na carta 52, ou 56, eu nunca vou lembrar, do Freud para o Fliess. Exato. Essa carta, estamos falando de pré-1900, estamos falando de 1895 ou 1896, é nessa carta do Freud a Fliess que ele cria um esboço de percepção e depois consciente. Né? Então nota que o Bion, quando fala sobre perceber, sobre sentir, e que ele está trazendo à tona esse estudo pré-psicanalítico do Freud. Quando a gente fala de percepção, a gente fala muito dos 5 sentidos, a gente fala de algo que é feito antes de ser pensado. Isso daí, quem está no curso da BPC, que eu acabei lecionando a aula de psicofisiologia, eu busco na psicofisiologia do Brandão para enfatizar esse ponto. Quando você pisa num prego, antes de você pensar em retirar o prego, só o fato de sentir ali, você já recolhe. O seu organismo já percebe e já age antes mesmo da consciência. Né? Acho que vamos por esse lado, né, Augusto? Vamos sim. E ele vai começar a montar agora uma parte técnica. Eu penso assim, os próximos 4 parágrafos são muito idênticos, tá, gente? Ele vai pesar bastante numa parte técnica. Então, eu penso assim, eu fico em silêncio, acho que uns 4, 5 parágrafos agora, até ele fechar, porque ele vai se repetir, ele vai reforçar muita coisa de PS, de CS, ele vai trazer muita coisa agora nesses próximos parágrafos. Mas observem, estava muito em voga, pelo menos até a década de 50, eu encontrei alguns livros e troquei uma conversa com alguns colegas de profissão, o quanto a anatomia está presente. Porque ele faz essa associação da parte tópica com a parte cerebral, inclusive. Nota que o Freud, ele não negligencia a parte fisiológica, e nesse trecho ele deixa bem em pauta, ó,
quando ele traz a consciência está alojada precisamente na superfície do cérebro. Embora que quando a gente fala de inconsciente e pré-consciente, não adianta você abrir o cérebro de uma pessoa, você não vai achar o inconsciente, você não vai achar o pré-consciente. Né? Estamos falando de um funcionamento. Então, eu vou ver mais aqui um trechinho, vou ler mais essa página antes de nós finalizarmos, então, e a gente comenta esse último tópico. A consciência não é a única peculiaridade que atribuímos aos processos nesse sistema. Apoiamo-nos nas impressões de nossa experiência psicanalítica, quando supomos que todos os processos excitatórios nos outros sistemas deixam neles marcas permanentes como base da memória, ou seja, restos mnêmicos, que nada tem a ver com a conscientização. Isso é importante lembrar, pessoal, restos mnêmicos nada tem a ver com conscientização. Conscientização. Muitas vezes, essas marcas são mais fortes e mais duradouras quando o processo que as deixou nunca chegou à consciência. Porém, achamos difícil de acreditar que tais marcas permanentes da excitação também surjam no sistema pré-consciente ou percepção consciente, se elas ficassem sempre conscientes. Logo, logo, limitariam a aptidão do sistema para perceber novas excitações. Caso contrário, se elas se tornassem inconscientes, nos colocariam diante da tarefa de explicar a existência de processos inconscientes no sistema cujo funcionamento normalmente é acompanhado pelo fenômeno da consciência, por meio de nossa hipótese, que relega a conscientização a um sistema específico, não teríamos, por assim dizer, mudado nada nem ganhado coisa alguma. Embora não seja uma ponderação absolutamente segura, ela pode, no entanto, nos levar à suposição de que a conscientização e a ação de deixar uma marca mnêmica são incompatíveis no mesmo sistema. Assim, poderíamos dizer que o processo excitatório se torna consciente no sistema consciente, mas não deixa nele marca permanente. Todas as marcas desse processo sobre as quais a memória se baseia surgiriam nos sistemas internos adjacentes, quando a excitação se propagasse até eles. É nesse sentido que também foi esboçado o esquema que inseri no capítulo especulativo de minha interpretação dos sonhos 1900, quando se pensa sobre o quão pouco sabemos de outras fontes acerca da origem da consciência. A tese de que a consciência surge em lugar da marca mnêmica deverá, pelo menos, receber a importância de uma asserção de alguma maneira exata. Pessoal, aqui a gente pode trazer até um outro estudo bem interessante sobre os vários tipos de memórias que a gente tem, né? Eu tive um curso que eu fiz, separava memória consciente com a memória ativa, até chegar na memória introjetada, que é a memória do inconsciente. Então, notem que essa memória que a gente tem ativa, ela não é permanente. Augusto, eu vou passar para ti formular enquanto eu elaboro melhor como eu posso contar para vocês sobre as memórias. Por favor, fica à vontade. Eu vou querer essa elaboração, porque eu adorei isso aí. Gente, assim, eu não vou me estender muito, não. Aqui o Freud, ele começa a construir algumas ideias, vocês vão perceber bem à frente nesse texto, que ele está começando a construir algumas ideias curiosas, né? Talvez até contraintuitivas, né? Porque normalmente a gente tenta imaginar que aquilo que temos consciência é justamente o que deixa as marcas mais fortes na memória. Falar hoje isso, fala, não, hoje a gente já tem um conhecimento
um pouco diferente, nós já estamos estudando e tudo. E ele está propondo exatamente o contrário, é o início dessa proposta contrária. O raciocínio dele é que se o sistema percepção-consciência estivesse ocupado em registrar permanentemente tudo aquilo que a gente percebe, ele perderia a capacidade de receber novas percepções. Então, a função da consciência seria receber o acontecimento no momento em que ela ocorre, enquanto essas marcas duradouras seriam registradas em outros sistemas. Eu percebo o que ocorre, eu percebo o prego, eu percebo a dor, eu percebo o machucado. Mas as marcas duradouras que isso vão me gerar ficam guardadas em outros sistemas. E isso conversa muito com o que a clínica mostra para a gente o tempo inteiro, tá? Muitas vezes aquilo que mais marcou uma pessoa não é necessariamente aquilo que ela mais lembra. Às vezes a gente encontra justamente o contrário, a gente encontra as experiências determinantes que parecem pouco acessíveis à consciência, né? Mas elas continuam produzindo efeito. O que o Freud está começando a ser... Ele está começando a separar duas coisas, né? Que a gente confunde às vezes, consciência e memória. Como se dissesse que tornar-se consciente de algo e deixar um traço psíquico duradouro não fossem o mesmo processo. Ele vai começar a trabalhar isso. Eu não sei se eu consegui ser claro nesse lugar, se eu deixei alguma dúvida para vocês nesse sentido. Se eu andar um pouquinho mais, até porque ele retorna para a interpretação dos sonhos, né? Eu acho que a gente vai se estender além do que o texto mostrou até o momento. Ficou alguma dúvida em cima do que eu falei? Se eu estou divagando demais, se eu estou viajando demais aqui? Michel, tu tá mudo. Opa, pronto. Agora voltou, né? Voltou. Não, eu estava procurando meu caderno de estudos, pessoal. Às vezes a memória falha. Então, quando falamos de memórias, a gente pode pensar da seguinte forma. Deixa eu pegar o Paint aqui. Antes de nós finalizarmos, eu quero apresentar para vocês que acho que vem bem a calhar com o que nós estamos estudando aqui. Deixa eu só ver onde que está o Paint aqui. Deixa eu ver, vamos ver. Augusto, mas eu acho que é por aí mesmo que a gente vai, Augusto. Acho que não é tanta divagação, não. Aqui. Deixa eu ver onde que está o meu mouse. Está aqui embaixo. A gente pode pensar da seguinte forma. Aqui e aqui. Quando falamos de a memória do consciente, a mais externa, a gente vai ter como a memória ativa. Memória ativa, aquilo que está no consciente, que está ali não está nem guardando, né? Depois a gente tem a intermediária, que fica no pré-consciente, é uma memória consolidada. Ela é algo que, se você faz uma força, você busca nessa memória. Ela fica no meio termo ali. E aí nós temos aquelas memórias introjetadas, que são as mais profundas. Se você estudou TCC, ela, pela minha leitura, ela me lembra muito as memórias nucleares que o Aaron Beck traz, lembrando que o Aaron Beck da TCC estudou psicanálise também. Então, essa memória introjetada é aquela que faz parte, inclusive, muitas vezes até do modo de eu me vestir, que traz da minha infância, é aquilo que ficou consolidado em mim. Né? Então, a gente pode fazer esse correlato quando nós estudamos memória, sobre a memória ativa, a consolidada e a introjetada. Tá? Então, já tem os tópicos para vocês se aprofundarem. Quanto a esse trecho,
eu elenquei aqui alguns pontos para nós pensarmos, né? Então, a memória consciente, memória e consciência não acontecem no mesmo lugar, pelo menos é isso que eu havia anotado aqui. Como a gente pode, de acordo com aquele gráfico que eu trouxe aqui para nós pensarmos, né? Então, o sistema responsável pela consciência não é necessariamente o que armazena. Então, é algo que vai para introjetada, iria para um outro lugar. O inconsciente é onde que guardaria essas memórias mais fortes, portanto, as memórias introjetadas, sendo as mais intensas. Vamos ver, a consciência seria como uma tela, de certa forma ela é limpa, ela vem e assim vai, pelo menos a leitura que eu acabei fazendo. Vamos ver então se tem mais algum ponto que eu elenquei aqui para nós conversarmos. Consciência, memória. Augusto, eu acho que ficamos nessa parte por isso, né? Pensar principalmente sobre as memórias e a consciência, né? Sobre o sistema, o que é o inconsciente como o lugar das memórias minêmicas, o lugar das memórias que nós introjetamos. Acho que é por aí que fica esse parágrafo. O que tu acha? Acho que sim. Gente, assim, ó, só para chamar atenção, caiu na minha mão de novo um livro esses dias. Eu quero lembrar, Mulheres na Psicanálise. Eu vou lembrar o nome do livro direitinho e vou trazer para vocês. Porque mostra mulheres pioneiras na psicanálise, alguma coisa do gênero, que fala de uma mulher que escreveu antes desse texto, um texto que algumas pessoas falam que é tipo um ensaio para chegar Além do Princípio do Prazer, onde essa mulher, ela mostra... A Sabina Spielheim? Essa mesmo, thank you very much. Eu sempre preciso de alguém, eu sou péssimo com nomes. A Sabrina Spielheim, ela fala, ela tem um texto muito legal, muito simples de ler, muito rápido de ler. Eu vou trazer o nome do livro e vou colocar o nome dela, se vocês conseguirem achar o texto. Vocês lendo esse texto e depois lendo Além do Princípio do Prazer, vocês fazem muitos links, é muito legal. E aí esse livro caiu na minha mão de novo essa semana, e aí eu lembrei dela, eu falei, putz, a gente nem tocou no assunto, tá, né? Então, tô tocando, porque é importante, o texto dela é muito bom. Perfeito, vocês vão ver sobre essa personagem também num filme do Jung chamado Método Perigoso, tá? É a Sabina Spielheim que se envolve com o Jung. Então, pessoal, obrigado pela parceria de todos. Augusto, obrigado aí pelas considerações, é sempre bom trazer e com alguém aí que também se preparou previamente. Acho que fica mais rico ainda, duas cabeças pensam mais. Convido os colegas também a pensarem juntos, que a gente só tem a ganhar com a parte coletiva daí, tá? Então, obrigado a todos e até amanhã. Iniciamos a leitura do terceiro analítico do Ogden. Valeu, gente.